O título da mensagem desta manhã é Conte as Estrelas. Eu gostaria de apresentar a palavra de Deus com base numa história fantástica, uma história que daria um romance incrível. É uma história feita de intriga, de traição, de fuga, de reconciliação, de recomeço. É uma história que, de alguma maneira, está relacionado com a história de todas as famílias da igreja do NASP. E também com todas as famílias dos nossos amigos que estão nos acompanhando através dos canais da igreja do NASP Campo São Paulo. O meu abraço a vocês também. Conte as estrelas. Eu estou falando da família de Abraão. Abraão, homem maravilhoso, incrível, mas antes de entrar na história de Abraão, eu gostaria de perguntar para você qual é a história da sua família. Todas as famílias costumam ter alguns pontos na sua trajetória, alguns pontos marcantes, alguns marcadores, alguns momentos interessantes. E esses momentos começam com o nascimento, normalmente continuam com uma pausa para estudo, casamento, nascimento dos filhos, profissão, mudanças, decisões importantes, crises dentro da família. Eu creio que, se eu perguntar se há alguma família aqui que nunca teve crise, se alguém levantar a mão, provavelmente não vai estar falando a verdade, ou será que vai? Crises na família são pontos importantes. Na minha história, eu tive alguns momentos, uma trajetória também dessa maneira. Nasci no sul de Minas, numa pequena fazenda, ou sítio, dependendo da perspectiva. Para nós lá era um sítio, mas as medidas de Minas são um pouquinho maiores do que as medidas de São Paulo, portanto, pela perspectiva daqui, talvez uma pequena fazenda, perto de um rio, numa igreja que meus pais construíram, uma igreja de sítio de roça que teve mais de 200 membros, ainda hoje tem uns 100 membros naquela igreja, uma igreja humilde de onde saíram alguns professores, algumas pessoas que trabalham na organização adventista hoje, e em determinado ponto da minha vida eu decidi ir para o colégio. Fui para o NASP em Hortolândia, que naquele tempo se chamava IASP. De lá, eu vim para cá, para essa escola, onde passei 4 anos. Esse foi um ponto importante na minha trajetória. Aprendi muitas coisas maravilhosas nessa escola. Em dezembro de 1985, eu caminhei por esses corredores, vim até a frente com uma grande turma de formandos em teologia. A minha noiva, na época, tinha vindo de Belo Horizonte, caminhou por aqui juntamente comigo, mas não tinha muito dinheiro, não tinha chamado, tinha feito um estágio em Embu, mas nesta igreja também, ajudava o pastor César numa classe bíblica aqui, cheguei a pregar nesta igreja enquanto estudante, o que foi uma honra, um privilégio, mas saí daqui ainda sem um chamado. E um pouquinho antes da minha formatura, o pastor Rubens Lessa, que conforme o pastor Gilson disse, foi um ícone desta igreja, ele veio pregar aqui e ele me disse: Marcos, eu gostaria de conversar com você amanhã. Pode ser? Sim. Traga alguma coisa que você escreveu. Isso foi na saída dessa igreja. E eu saí, e no domingo de manhã eu vim, mas por algum motivo ele não pôde estar aqui. E eu voltei decepcionado. E havia uma perspectiva de me chamar para trabalhar na CPB, uma grande instituição, um pouquinho mais velha do que essa aqui, uma instituição muito sólida, hoje em dia, aí com seus 670 funcionários, a maior editora da Igreja Adventista no mundo, que tem realizado um grande trabalho para a honra e glória de Deus. E então, fiquei um pouco decepcionado e sem chamado, mas neste ano foi um ano importante, porque foi o ano do meu casamento, foi o ano do começo da nossa nova família, e o tempo passou. Em 2014, eu estava voltando de Minas Gerais, de repente recebi um telefonema aí na altura quase de Piracicaba, era a comissão da divisão sul-americana, dizendo, pastor Lima, diretor-geral do CPB, dizendo: a comissão da divisão acabou de nomear você redator-chefe no lugar do pastor Rubens Lessa. Você aceita?
Era uma grande responsabilidade, mas eu disse, sim, aceito. Então, prepare aí, compre a passagem e venha imediatamente para Brasília. E assim fui, estou há 5 anos lá. Mas, como substituiu o pastor Lessa, se ele não me chamou? Mas 1 ano depois ele chamou. E trabalhei com ele, estou lá na CPB há 32 anos. E houve mais alguns momentos importantes, nascimento dos filhos, 1989, 1990. Depois, doutorado, agora mais recentemente, 2016, também a meditação. Foi um marco para mim, pessoalmente, como editor, porque até hoje eu encontro pessoas por aí que agradecem pelo devocional. Eu estive poucos dias na Bahia, fazer uma palestra para líderes da igreja. E de repente veio uma menina, e ela estava toda emocionada. E ela disse, posso tirar uma foto com você? Óbvio. E aí tiramos a foto, e aí tive que voltar lá um pouquinho depois no apartamento do dormitório feminino. E ela voltou, você poderia me dar um autógrafo? E o devocional dela estava todo detonado, porque realmente ela tinha lido totalmente o devocional, ela tinha marcado, tinha sublinhado, era brochura, estava todo ali, já bastante envelhecido, vou dizer assim, e aquilo é uma alegria ver uma jovem começando a sua vida. Então foi um ano marcante para mim. E mais recentemente estive na nossa universidade lá nos Estados Unidos para o pós-doutorado. E também depois de achar, acho que não tem muita coisa mais, a gente vai se envelhecendo, a cabeça não está tão boa mais, será que ainda dá para fazer um pós-doutorado? E foi uma benção muito grande. Eu espero que o livro que resultou dessa pesquisa seja uma benção para a igreja em algum momento. Se você olhar agora para a sua trajetória, que pontos importantes, quais são os marcadores da sua vida, da sua jornada espiritual? O que você tem? De onde você saiu? Para onde você vai? Em que ponto se encontra hoje a sua família? Qual é o compromisso da sua família? O que você faz? O que você tem feito para melhorar a trajetória da sua família? Deus resolveu chamar um homem lá no passado. Abrão, depois Abraão. Deus chamou, talvez não sem um motivo especial, porque aquele homem, segundo as fontes judaicas, era um homem que queria servir a Deus. Ele queria ter uma família para servir a Deus. E uma das fontes judaicas diz que em determinado momento ele estava ali, ele foi lá na loja de ídolos do seu pai, que também era muito religioso, mas não adorava integralmente o Deus do céu, não era monoteísta. Ele foi lá e quebrou todos os ídolos. E de repente o pai chegou, ficou bravo com ele, ele era novo ainda, e disse, por que você fez isso? Eu fiz isso porque esses não são os deuses verdadeiros. E a nossa família deveria adorar o Deus verdadeiro, o Deus do céu. Não, mas eles são os deuses dos nossos ancestrais aqui, da nossa tradição. Mas eles não são vivos. Como você sabe? Aí, aquele jovem Abraão disse, se eles são deuses verdadeiros, por que eles não se defenderam? E começou o interesse, a trajetória dele para servir a Deus, para ter uma família que servisse a Deus. E este homem, então, começa uma jornada de fé. E agora eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus. E nós vamos ver alguns pontos marcantes na trajetória, na jornada deste homem. E o primeiro ponto que a gente descobre aqui, na trajetória de Abraão, é que você é chamado, assim como Abraão, para abençoar o mundo e outras famílias, por meio da sua família. Mas para isso, você precisa, o quê? Iniciar uma jornada de fé. Nós vamos ler aqui Gênesis 12, versículos 1 a 3. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, e diz o seguinte, Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome.
seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Uma das coisas que nós vemos aqui é o conceito de bênção. Deus disse: eu quero abençoar você, e através de você eu quero abençoar o mundo. Através da sua família eu quero abençoar o mundo. A palavra bênção, no original hebraico, beraká, é uma palavra que não é muito abstrata, ela é bem concreta. A palavra bênção tem que ver com vida, com a explosão da vida, com aquele princípio de vida que Deus concede. Ela está relacionada com prosperidade, ela está relacionada com crescimento, com multiplicação, com força. A palavra bênção está relacionada com coisas boas. Às vezes, em português, nós pensamos em bênção, uma coisa um pouco abstrata, mas bênção é uma coisa fantástica. A gente costuma dizer: Deus abençoe você. Isso está correto, porque quem abençoa realmente é Deus. Mas será que nós abençoamos os outros também? Ali na região onde eu morava, as crianças costumavam pedir bênção para os meus pais, que era uma espécie de um casal de 2 patriarcas ali na nossa comunidade. E sábado de manhã tínhamos um gado, tínhamos que tirar o leite, mas não vendíamos. E por isso a criançada da comunidade vinha buscar leite gratuitamente, obviamente. E quando chegavam ali, eles não eram netos, não eram sobrinhos, mas eles pediam bênção para os meus pais. E era um conceito interessante, que está se perdendo, mas a Bíblia fala muito de bênção. E fala que Abraão deveria ser uma bênção para o mundo através da sua descendência, através da sua semente. Bênção. A sua família é uma bênção para a comunidade estendida aqui da sua própria família, para o mundo também. Em você, diz Deus, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão deveria ser uma bênção, mas ele deveria começar uma jornada de fé, porque Deus diz para ele: você deve sair agora, e você deve ir para uma outra terra. Eu fico imaginando, quem sabe Abraão agora conversando com Deus, e Deus diz para ele: eu quero que você deixe. Aqui o texto que nós acabamos de ler diz: deixe a sua terra, deixe a sua parentela, deixe a sua família, deixe todo mundo e vai para uma terra. E ele pode ter perguntado para Deus: mas para onde? Isso eu vou mostrar para você. Mas que terra é essa? Uma terra chamada Canaã. Nunca ouvi falar dessa terra. Onde fica? Fica logo ali, 2.400 quilômetros daqui onde você está. Mas aqui eu estou com a minha vida estabelecida, com os meus amigos, meus parentes, toda a família, aqui em Ur, que é esta grande cidade. Nós temos agora a universidade, nós temos todo um contexto, os amigos, temos tudo aqui. Temos que deixar, sim, eu quero que você deixe. E Abraão saiu agora para uma jornada sem GPS, ele saiu sem mapa, ele saiu sem diretrizes muito claras. E ele deveria começar essa jornada. Meus amigos, a jornada de família também é uma jornada por um território não mapeado. Quando você aprende alguma coisa da sua jornada com a sua família, normalmente já passou o momento que você precisa. Quando você fica especialista em algumas coisas com seus filhos, de como tratar, como lidar com eles, normalmente, o que acontece? Agora você não precisa mais. Abraão saiu. O texto diz que ele foi pela fé. E você é convidado a ir pela fé também, numa rota. Ele foi ali de Ur, lá para Harã. Depois, na sua jornada, ele passou pelo Egito, voltou, mas o centro do projeto de Deus para a vida dele era ali na Palestina, era numa terra maravilhosa, uma terra que Deus mais tarde disse, uma terra que emana leite e mel. Porém, quando você vai naquela terra, você vê que tem muita aridez e não tem realmente muito leite nem mel, que são símbolos de árvores frutíferas, de pomares e de gado, de rebanhos, mas quando Deus envia água, quando Deus que controla as chuvas,
envia as chuvas no tempo certo. Então, aquilo se transforma numa grande bênção. Quando Deus também envia chuvas, a água para a sua família, ela realmente se transforma numa terra que mana leite e mel. Qual é a rota da sua família? Ellen White diz que não foi fácil para Abraão sair da sua terra. Foi um grande sacrifício para ele, mas ele não perguntou se o solo era fértil, ele não perguntou se o clima era saudável, ele não perguntou se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas. Deus falara e o seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para Abraão seria aquele em que Deus quisesse que ele estivesse. Qual é a trajetória da sua família? Se Deus chamou você, se Deus chamou a sua família para ir para uma terra prometida, você tem caminhado pela fé? Deus queria abençoar o mundo através de uma semente, através da semente de Abraão. E Deus quer abençoar o mundo através do núcleo da sua família também. Às vezes uma família, uma pessoa consegue abençoar uma comunidade inteira, o mundo inteiro. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, mais ou menos recentemente, esta autora, jovem autora de origem holandesa, escreveu um livro que foi muito premiado. E esse livro foi a respeito da vida de Henrietta Lacks, uma mulher totalmente obscura, que ninguém conhecia nada sobre a vida dela. E daí vem a história. Essa é a mulher que teve um câncer e um pouco antes dela morrer, alguém foi lá e roubou algumas células dessa mulher. Estou usando essa palavra, mas a equipe médica, em certo sentido, fez isso mesmo. E essas células, para quem trabalha na área de medicina, ou quem sabe biologia, conhecem o que aconteceu com essas células. Essas células foram multiplicadas ao redor do mundo, dos laboratórios. Essas células caminharam fora do nosso planeta Terra aqui também. Essas células foram utilizadas para grandes experimentos da medicina. E algumas curas que nós temos hoje vieram através das células imortais, como foram chamadas dessa mulher. São células chamadas Relay, as iniciais do nome dela, que é H-E-L-A. Relay ou Hela, depende de como quiser pronunciar. São células de uma pessoa que abençoaram. Abraão, através de uma semente, através de um núcleo da sua vida, deveria abençoar o mundo também. E você pode abençoar através da sua família. O princípio número 2, que eu quero destacar aqui na história de Abraão, é que você deve cuidar dos padrões da sua família, pois eles serão reproduzidos nas próximas gerações. Vamos à Bíblia novamente, aqui em Gênesis 12, aqui no versículo 11, até 13, e nós encontramos mais alguns relatos da vida de Abraão. Eu vou ler da tela aqui. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. O que Abraão estava fazendo aqui agora? Ele estava entregando a sua esposa para uma outra pessoa. Ele estava fugindo da sua responsabilidade. Por quê? Por medo. E ele acabou mentindo, uma meia mentira, mas uma mentira completa, total, com grandes consequências. E eu pergunto, você faria isso com a sua esposa? Você mentiria para que a sua esposa fosse tomada por outro, violentada, para você se proteger? Mas este padrão acabou seguindo ali as gerações de Abraão. O livro de Gênesis é estruturado através de gerações. É a palavra Toledot, ou Toledot. Essa palavra aqui, que ela assinala, aparece 10 vezes em Gênesis. Ela assinala as gerações que vêm ali. E ela é uma palavra que marca também o ritmo da vida de Abraão.
e agora as gerações futuras de Abraão foram afetadas pelo comportamento do próprio Abraão. E nós vemos alguns padrões na vida dele. Assim como ele foi para o Egito, a sua escrava teve ali, egípcia, foi oprimida. Depois ela teve que voltar para o Egito. Os descendentes de Abraão foram para o Egito também e foram oprimidos lá. Ellen White vê esse padrão na vida deles. E aí nós encontramos depois também um padrão de medo, mentira e as consequências. Isso ocorreu com Abraão, ocorreu com Isaac, o filho de Abraão, que fez ou proferiu a mesma mentira um pouquinho mais tarde por medo. E aconteceu também com Jacó, que tinha um padrão de medo, de mentira, e aquilo foi passando. Mas esse padrão, ele foi revertido mais tarde. E você precisa reverter alguns padrões da sua família também. Você precisa detectar esses padrões para que eles sejam revertidos. Esse padrão de mentira, ele foi quebrado por um dos descendentes de Abraão lá na frente. Quando você olha em São João capítulo 8, você vê uma história maravilhosa, um diálogo de Jesus com os descendentes de Abraão. E agora eles dizem, nós somos descendência de Abraão. E Jesus diz agora, vocês são descendentes de Abraão? Eu sei disso, fisicamente. Mas se vocês fossem descendentes de Abraão espiritualmente, verdadeiramente descendentes, vocês não estariam com esse padrão de mentira que vocês têm e de engano. Vocês, na verdade, são filhos de quem? Filhos do diabo, do pai da mentira. Agora nós vemos um padrão quebrado, um padrão de coragem. Jesus vem deixou aquele medo para trás. Ele reverte aquele padrão da família de Abraão, que ainda continuava ainda, de certo modo, no tempo de Jesus. Mas ele mostra coragem. Em vez de contar mentiras, em vez de tentar enganar, Jesus agora, ele apresenta a verdade. Nesse contexto ele diz, eu sou a verdade, eu trouxe a verdade para libertar vocês. E as consequências do medo, da mentira, são sérias. E as consequências da coragem, da veracidade, também são sérias. Abraão, Isaac e Jacó, um padrão. Vem agora Abraão, um descendente de Abraão, Jesus. E aí nós temos nós, que devemos ter um outro padrão revertido na nossa vida. Foram feitos alguns estudos por autoras aí com interesses familiares e sociais. E um desses estudos mostra exatamente a influência no dia a dia das conversas, da maneira de falar, da maneira de conversar, das expressões. Às vezes uma esposa chega e ela usa uma expressão. Meia hora depois o esposo vai estar usando, às vezes, aquela expressão. Ou para elogiar a esposa, ou às vezes para cobrar algumas atitudes da esposa. Algumas palavras que os filhos falam, eles aprendem com os pais. Aprendem com os pais. E a linguagem, ela apresenta não simplesmente conexões nesse nível mais superficial, mas ela estabelece padrões de comportamento, de sentimento, de uma cosmovisão, uma maneira da gente ver a vida. Não é por acaso que na minha terra lá, o pessoal gosta de dizer uaiço e trem. É porque alguém começou a falar isso. E os filhos vão repetindo esse padrão. E os filhos repetem padrões de maneira inconsciente. Isso se torna uma prática da vida. Os estudos nessa área mostram coisas muito interessantes nesses padrões que nós temos. A conversa do dia a dia e os padrões que são estabelecidos. E nós encontramos agora através desses padrões. Isso afeta a nossa visão de mundo, as nossas crenças, os valores pessoais, os relacionamentos, as pessoas com quem você se socializa são afetadas pelas conversas, pelos padrões dos pais. Os hábitos alimentares e a dieta são afetados também pelas práticas dos pais. Um tempo atrás eu estava vendo lá em casa um livro de receitas já meio antigo, e eu queria saber de onde veio uma receita
que a minha esposa costuma fazer, uma boa receita de sobremesa. Ela tem umas 3 que ela gira em torno delas ali, às vezes faz algumas outras diferentes, mas... E aí acabei descobrindo aquela receita num livro antigo, e aquele livro veio da mãe dela, e a receita veio da avó, e a avó tirou da bisavó, depois lá de quem mais? Lá do passado. Isso vai se repetindo, são padrões na vida. Isso ocorreu com a família de Abraão, ocorre com a sua, e você tem que detectar esses padrões, e reverter, e mudar, porque esses padrões vão afetar, de acordo com estudos, se você faz exercício físico ou se você não faz, a maneira que você faz, a frequência das atividades, a carreira, a educação. Não é por acaso que uma grande quantidade de filhos têm a mesma profissão dos pais. Por quê? São padrões cognitivos que vão afetando. Aí afetam as peculiaridades da personalidade, às vezes do estado mental, saudável ou não saudável, de como você usa o tempo livre, religião, cultura, tradições sociais, onde morar, tudo isso é afetado por aquilo que você recebe. E por isso você tem que pensar, e você tem que estabelecer um padrão saudável, novo, para abençoar as pessoas. Os pais, às vezes, são autoritários, e eles acabam passando isso para os filhos. Eles não ouvem os filhos. E eles tentam impor tudo. Alguns outros pais são permissivos. Eles têm regras, mas eles não aplicam os limites. São pais permissivos. Os pais desinteressados não criam vínculos com os filhos. E por isso também tem algumas dificuldades. Alguns pais são autoritativos. Eles estabelecem limites, regras, e eles buscam respeito e obediência. Esses são os melhores. São padrões de famílias. E eu pergunto, quais são os padrões da sua família? Na família de Abraão, nós encontramos aqui um outro aspecto, e é o terceiro ponto que eu quero enfatizar. Busque a paz, a felicidade da sua família, mas, se preciso, guerreie com a sua família, não contra ela, mas com a sua família e por ela. O texto bíblico, o relato diz que Abraão disse para Ló num determinado dia, não quero conflito aqui entre os nossos funcionários. Eram muitos. E por isso, agora é melhor a gente se separar. E você escolhe a terra para que lado você vai. E o relato bíblico diz que Ló olhou para uma terra fantástica e ele escolheu a melhor terra. E em vez de oferecer para o seu tio, ele acabou escolhendo a melhor terra ali nas planícies, na direção de Sodoma e Gomorra. Ele não era generoso o suficiente. Qual é o padrão da sua família? Você busca paz como Abraão? Ou não? Abraão buscou a paz. Não, não quero briga. Manter a família em paz, meus amigos, é uma grande bênção. Ter a família em paz. Tudo funcionando com felicidade. Para que nós complicamos as coisas às vezes? Uma das grandes coisas é isso. É somente quando você perde a paz por algum motivo, é que você passa a valorizar isso aqui. Os relacionamentos, o amor em família. Abraão é esse tipo de pessoa. Ele estava ali para buscar essa paz. Por isso ele disse para a sua família ali, para o sobrinho, a família ampliada. Escolhe você, não quero briga. E aí o texto diz que a campina do Jordão era como se fosse o jardim do Senhor, o jardim do Éden. Um espaço maravilhoso. E Ló disse, é para lá que eu quero ir. Mas ele não olhou para outros aspectos. Os aspectos culturais, comportamentais de toda aquela região. Era uma região terrível. E quando você for escolher algo para sua família, não pense apenas naquilo que é bonito, que é maravilhoso. Mas pense se isso será bom para sua família. E Abraão não ficou com essas melhores terras, mas Deus o abençoou. Ellen White diz que aquelas cidades ali eram belas, o comércio maravilhoso, mas não era o melhor lugar. E agora, o que acontece mais tarde? Acontece que Deus abençoa Abraão porque ele não escolheu o que era melhor financeiramente para sua família,
mas o que era melhor espiritualmente. E agora o texto diz, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Uma família poderosa. Deus dá agora recompensa. Aquilo que Ló buscou, Abraão não buscou. Em nome da paz, da generosidade, do altruísmo, agora Deus o recompensa de uma maneira mais brilhante. E agora nós encontramos Ló sendo levado. E o que acontece? O relato diz que Abraão juntou seus homens, ele tinha um grande grupo, e sai para guerrear. É a chamada guerra de 4 reis contra 5. E aquele homem que era um homem da paz, do amor. Agora, quando a família dele, mesmo não sendo filho, mesmo Abraão, Ló tendo feito aquilo lá com Abraão, tendo escolhido a melhor terra, a melhor herança, Abraão sai para lutar por ele. E ele vai, e luta, e guerreia, e ele recupera, diz o texto, o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Quando a sua família for ameaçada por alguém, lute, guerreie com ela, guerreie por ela, vá atrás, vá atrás. O nosso mundo está cheio de perigos que vêm para destruir as famílias. A família nuclear, a família mais ampliada, mas lute pela sua família. Como Abraão lutou, ele era de paz, mas no momento que precisou, ele foi atrás. Não sei se você já teve que sair alguma vez para ir atrás do seu filho ou da sua filha, de dia ou de noite. Vá, não abandone, converse, ame, negocie, guerreie com o inimigo se necessário, mas tente salvar a sua família. Abraão fez isso. E na volta ali, ele não estava interessado nas coisas materiais simplesmente. Ele foi, e aí ele se encontra com Melquisedeque. E aquele sacerdote do Deus Altíssimo, diz o texto aqui no relato, vem e abençoa Abraão. E diz para ele novamente as palavras de Deus: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Abraão lutou e Deus abençoou. E se você lutar também pela sua família, quem sabe um sobrinho, quem sabe um parente, quem sabe alguém, dá trabalho, dá, mas vá atrás. Deus vai abençoar e continuar abençoando. Ellen White diz aqui, no relato Patriarcas e Profetas, que acompanha a história de Abraão. Ela diz o seguinte: Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Quando juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi oculto e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores. O espírito de Abraão era o espírito de Cristo, diz ela logo em seguida. O Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. E aí ela continua dizendo, Abraão olhou, viu Ló no meio daquele contexto ali de pecado, mas mesmo assim ele intercedeu. Ele amava o pecador e rejeitava o pecado. Mas Abraão não guerreava pela sua família apenas no plano físico para ir lá tentar recuperar Ló. Não. Abraão era um intercessor, como Cristo é. Famílias problemáticas, difíceis. Famílias que às vezes estão sendo desestruturadas, caindo um pedaço. Abraão estava lá para interceder, assim como Cristo é o intercessor das famílias. A família de Abraão compreendia mais de 1000 pessoas. E ele era como se fosse ali um professor para todo aquele pessoal, para a família direta e para os agregados. Ele estava ali ensinando e fazendo com que essas pessoas conhecessem a Deus. O que eu estou tentando dizer para você é que você tem que olhar de uma maneira um pouquinho mais ampla para o seu papel como líder da família, da comunidade, porque tem mais pessoas envolvidas. E você tem que levar os valores de uma família que teme a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, para que você possa fazer essa diferença. O ponto número 4, princípio 4.
Reconheça que a sua família não é perfeita e esteja preparado para deixar Deus resolver as crises. Todos nós queremos que as nossas famílias sejam perfeitas, mas elas não são. Famílias perfeitas existem às vezes nos filmes, nas novelas, nos romances, mas não existem na prática, na realidade. Não existem. A família de Abraão não era perfeita. O texto diz lá, Gênesis 15, 1 e 2, para ganhar tempo, não vou ler aqui, mas se você quiser abrir a Bíblia e confirmar lá, o texto diz: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é um estrangeiro. Eliezer, o que o Senhor vai dar? Que recompensa é essa? Onde estão os filhos? Onde está a nação que vai surgir de mim? E Abraão agora estava preocupado. E ele entrou em crise. Desde o começo da história da humanidade, veio uma promessa, Gênesis 3 e 15, de uma semente, a palavra Zerá. E Deus usa a mesma palavra para Abraão, dizendo: a sua descendência, a sua semente, vai abençoar o mundo. Que semente era essa? Mas ele não tinha semente. Como abençoar o mundo se ele não tem semente? Abraão, ironicamente, era o pai de uma nação. Mas o texto de Gênesis 15, 2 usa a palavra Harari. É um texto que quer dizer sem semente, sem filhos. Como alguém vai abençoar os outros com filhos se ele não tem filhos? E Abraão agora tentou solucionar, e a sua mulher tentou solucionar, e a família está em crise. E para complicar mais a situação, o texto diz que aquela mulher, Sara, era estéril. A palavra estéril, acará, vem de uma raiz, acar, que quer dizer infertilidade, mas é a mesma raiz da palavra para uma pessoa desenraizada, uma pessoa que está cortada, que está erradicada, que está fora de lugar, que está deslocada. Acará. Essa é a experiência de Abraão. É alguém sem raiz. O povo de Deus normalmente às vezes é sem raiz nessa terra. Abraão estava olhando para uma outra terra, mas ele não tinha raiz, ele não tinha posteridade, mas Deus queria dar uma bênção através da posteridade. Como resolver isso? Meus amigos, essa não é uma solução humana quando você se sente na esterilidade, quando tudo está estéril, você não tem sentimentos, não tem emoções, e você tenta resolver da maneira errada. Deus quer que você resolva da maneira correta. A maneira errada foi o caminho ali de Abraão. Bom, então será através de Eliezer. Deus disse: não é por esse caminho. Veio a mulher dele e apresentou um outro caminho errado. Então é através de Agar, uma outra jovem mulher. Mas também não era o caminho correto. A solução era a dependência 100% de Deus. Aquela solução de Abraão e de Sara, através de Agar, ela teve impacto na história do mundo. Eu tive a oportunidade de estar no Oriente Médio há pouco tempo atrás, um grande povo que veio através daquela linhagem. Mas não era o plano de Deus. O plano era através de alguém especial, uma semente especial. Esse aqui é um quadro de um pintor aí, holandês, que retratou este momento aqui de Sara reclamando de Agar para Abraão. E ele coloca um pavão ali num canto, não sabemos exatamente porquê, talvez ele quisesse ali enquadrar a moldura, mas também na Idade Média o pavão era símbolo, tinha uma crença que a carne do pavão não se deteriorava facilmente, e o pavão se tornou um símbolo aqui de vida longa, de imortalidade, e talvez um símbolo de Cristo naquela época. Não sabemos se ele estava pensando em Cristo, mas ele colocou um pavão ali. Um momento daquela família, daquela história, que impactaria o mundo. E hoje nós temos brigas aí no mundo por causa daquele momento. Não era a solução que Deus previa.
Então o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se você puder contar. Ele disse: assim será a sua posteridade. E Abraão creu no Senhor. Se você tivesse sem raiz, se você tivesse estéril, se a sua vida tivesse no zero, a sua família acabada, destruída, sem emoções positivas, e Deus fizesse uma promessa para você: você vai ter um filho, você vai ser pai de muitas nações, você vai abençoar o mundo. Você acreditaria ou você duvidaria? Abraão creu. Abraão creu. Se a sua família está no zero agora, Deus promete, Ele diz: olhe para cima, olhe para as estrelas. Eu tenho algo mais para você. Eu tenho alguma coisa melhor. Está desestruturado, está em crise. Quantas estrelas? Deus quer abençoar. Abraão creu. E às vezes é difícil crer, às vezes é difícil contar estrelas quando você só vê céu nublado. Mas com Deus é possível contar estrelas pela fé. Abraão creu. Em 1995, este homem, Robert Williams, estava dirigindo um centro de estudos ligados ao Hubble, que é esse grande telescópio móvel que está orbitando o universo por aí. E de repente, eles tinham gastado uma fortuna imensa para tentar ajustar o foco daquele telescópio. E aí ele disse: eu quero fazer uma experiência. Deixar esse telescópio aqui voltado durante 100 horas para um ponto do universo que não tem nada. E o pessoal disse para ele: você está doido, é louco, você não pode fazer isso. Eles tinham grupos e grupos de cientistas, astrônomos, fazendo experimentos, querendo tirar fotos com o Hubble, e aquilo ali, dinheiro imenso envolvido naquilo. E agora vem o diretor e diz: eu quero fazer. Mas ele tinha uma vantagem. Ele era o diretor, e por isso o diretor às vezes pode fazer algumas coisas que outros não podem, né? E ele disse: nós vamos fazer isso. E ele acabou fazendo com a promessa de que, se não desse certo, ele renunciaria à sua função. E o que aconteceu? Eles olharam, colocaram aquele telescópio para um pontinho do universo que parecia vazio, sem ter nada. E ali agora, eles descobrem bilhões de estrelas, milhões e milhões de galáxias. E uma foto que a gente vê por aqui, ela foi repetida depois em 2004, e em algum momento depois, e se formou aquilo que é chamado hoje de uma foto de profundidade, de campo profundo extremo, que é isso aqui que você olha, num ponto que o universo parece não ter nada. Você chega agora. Esses pontos mais brilhantes não são estrelas, são galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Na sua vida pode parecer que tudo está zerado, sem perspectivas, mas Deus diz para você, como disse para Abraão: olha para o céu, conte estrelas. Bênçãos que virão para você, bênçãos que virão para a humanidade, através de você, da sua descendência, da sua família, se você acreditar, como esse homem acreditou. Aqui para Abraão era uma promessa, eles duvidavam em algum momento também, eles riram quando Deus prometeu, mas Deus riu por último. E Deus agora diz para ele: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Meus amigos, Deus pode transformar a sua esterilidade em uma nação cheia de pessoas. Deus pode transformar o seu fracasso em motivo de riso, de alegria, de felicidade. E agora Deus diz: eu escolhi você para que você ordene os seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus tinha bênçãos, Deus tem mesmo para você, mas Ele disse: eu escolhi você para que você ordene, você, a sua descendência, a sua família, para que eu faça o que eu prometi. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa ordenar a sua família, a sua casa. A bênção é grande, meus amigos, a bênção é maravilhosa,
A bênção de olhar para o céu e ver estrelas é grande, mas é preciso ordenar os filhos e a casa, hoje e depois de hoje também, depois dele, para guardar o caminho do Senhor, para que nós possamos ser uma bênção para todo o mundo. E agora, para terminar, o quinto e último princípio, ou ponto que eu quero destacar, é que você deve amar a sua família a ponto de oferecê-la a Deus no altar de sacrifício. Abraão fez isso. Gênesis 22, 1 e 2, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, é aquele realmente que você ama, é o único filho, é o que você ama, e Deus falou por nome ainda, é Isaque, e vá à terra de Moriá. Aquela mesma terra onde foi construído o templo, lá de Jerusalém. Aquele templo onde Jesus passou, é naquele lugar. E ofereça ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Deus convida você a oferecer a sua família em sacrifício a Deus também. Não literalmente porque alguém já foi oferecido no lugar dela. Mas assim como Abraão construía altares e oferecia a sua família e intercedia por ela, você tem que oferecer em sacrifício a Deus também. E agora nós temos uma experiência incrível, que aquilo que aconteceu com Abraão era uma prefiguração do que aconteceria depois ali com Jesus. Você nota no relato ali de Gênesis 22, que Abraão corta madeira, mas quem carrega a madeira foi o filho. Deus cortou a madeira que é aquela mesma madeira do Éden que veio ali amaldiçoada agora para tirar essa maldição sobre as famílias. Ali a primeira família teve essa maldição. Vem alguém que vai ser pendurado naquela madeira. Ele carrega, é o filho. A jornada durou 3 dias. Isso lembra os 3 dias da morte e ressurreição de Jesus. O texto diz ali que Abraão levantou os seus olhos e ele viu, é um verbo que é repetido 7 vezes no relato. Ele teve uma visão do sacrifício de Cristo. Se você olhar para lá, para João 8,56 e em alguns outros escritos, Abraão viu a sua descendência, ele viu Cristo pela fé. Deus mostrou para ele. Ele acreditou e ele percebeu. Agora o texto também fala do filho, o filho amado. É o filho amado de Deus, está ali também uma prefiguração dele, de Jesus. Isaque agora obedece, ele pega a madeira e ele vai em silêncio. E Cristo também vai em obediência e silêncio. Porém, um foi libertado na hora H, que o cutelo estava ali para matá-lo. O outro não foi. O verdadeiro descendente de Abraão não foi libertado. O primeiro foi, mas o definitivo não foi. Para redimir todas as famílias, para salvar a humanidade, para abençoar a humanidade. E se você fizer parte da família de Abraão, e se você aceitar esse sacrifício, e se você oferecer a sua família espiritualmente em sacrifício, então você receberá essa bênção também. Eu havia colocado ali, mas por algum motivo não apareceu, mais uma visão de um céu estrelado. E terminando, um céu estrelado com uma galáxia em espiral. Deus quer estar no centro da sua vida, da sua família. E quando você fizer isso, assim como Abraão fez, você estiver orbitando em torno de Deus, com a sua família, fazendo o melhor, seguindo esses passos, então você será uma bênção para o mundo. Eu não sei se alguém consegue me ajudar a colocar a última tela aí, mas eu apresentei 5 pontos aqui para você. E esses 5 pontos você precisa guardar no seu coração. Que Deus abençoe, que você olhe para cima, que Deus abençoe a sua família como Ele abençoou a família de Abraão, que você conte estrelas e que cada um da sua família seja uma estrela brilhando no reino de Deus. Deus abençoe as famílias do NASP de maneira imensa, mas elas só podem ser abençoadas no verdadeiro
descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Amém.